Você já se perguntou quais as armas mais poderosas da Terra-média? Alguma delas tem poderes mágicos? E se tem, quais são? De onde surgiram essas armas que vemos nas obras de Tolkien? Quem as criou? Com certeza muitas perguntas surgem quando vemos essas incríveis armas sendo usadas, tanto pelos inimigos quanto pelos heróis da Terra-média. Nesse vídeo vamos ver 8 dessas incríveis armas e responder todas essas perguntas e ver muitas outras curiosidades que as envolvem. Todas essas informações foram tiradas dos livros O Hobbit, a trilogia de O Senhor dos Anéis e o Silmarillion. Por isso, fique até o final do vídeo para tirar toda a sua curiosidade sobre essas 8 armas e sanar muitas dúvidas que provavelmente você tem e não sabe. Os heróis e vilões da Terra-média empunhavam algumas das armas mais potentes do continente. As guerras em O Senhor dos Anéis e O Hobbit são constantes. Como resultado, as armas formam uma parte essencial da história. Elas, geralmente, recebem nomes de seus proprietários e têm histórias importantes que as tornam lendárias. Muitas armas são usadas ao longo das sagas da Terra-média. Algumas, como a Ariete Gigante e Grond, são intimidadores e destrutivos, enquanto outros, como a Espada Ferroada de Bilbo, são muito menores e aparentemente inexpressivas. Independentemente de seu tamanho, essas armas têm seu lugar na história da Terra-média. Flecha Negra. Quando Bilbo entra furtivamente em Erebor para encontrar a Pedra Arken, ele acidentalmente acorda Smaug. O enorme dragão causa estragos dentro da montanha antes de quebrar as portas e voltar sua atenção para a Cidade do Lago. As armas normais são inúteis contra Smaug, e a única coisa capaz de matá-lo é a Flecha Negra, uma herança mantida por Bard, o arqueiro. A flecha não é apenas uma arma poderosa, é também um símbolo da herança de Bard, sendo transmitido a ele por seus ancestrais, pois ele era um descendente de Girion, senhor de Vale, um governante daquela cidade. A Flecha Negra era a última flecha restante do arqueiro. Quando Smaug atacou a Cidade do Lago, ele já tinha usado todas suas flechas no dragão, e sem sucesso de feri-lo, e a única que lhe restava era a Flecha Negra. E guiado por um pássaro, mais precisamente por um tordo, essa ave ouviu a conversa de Bilbo Bolseiro com Smaug, e sabia do ponto fraco no peito do dragão. Assim, a ave se sentou no ombro do homem e deu-lhe as notícias sobre sua fraqueza. Bard ficou maravilhado por ter entendido suas palavras, e ele descobriu depois que pôde entender a língua da ave porque ela era de uma raça de Vale. Conforme está escrito no livro O Hobbit, a Flecha Negra foi forjada por Fror, que era o rei sob a montanha antes de sua queda. Não se sabe se ela tinha alguma propriedade mágica, mas Bard, como se recitasse um encanto para lançar uma magia, disse a flecha antes de lançá-la em Smaug: Flecha Negra, deixei-te para o fim. Nunca me falhaste e sempre te recuperei. Eu te recebi de meu pai, e ele de seus antepassados. Se vieste de fato das forjas do verdadeiro rei sob a montanha, vai agora e ser veloz. Bard atirou a flecha com notável velocidade no único ponto fraco do dragão. Smaug foi derrubado e morto pelo tiro, e a Montanha Solitária, a Cidade de Vale e a Cidade do Lago foram libertadas da tirania do dragão. Grond. Os orcs podem não fazer as armas mais elegantes, mas ainda podem fazer algumas das mais poderosas. Um deles é Grond, o ariete gigante com a cabeça de lobo usado pelas forças de Sauron durante o cerco de Minas Tirith. Para se ter uma ideia de como o portão da Cidade Branca era extremamente forte, ele era construído com aço e ferro, guardado por torres e baluartes de pedra invencível. Então, no calor da batalha, os orcs revelam Grond. Grond foi forjado por muito tempo nas ferrarias de Mordor, durante os finais da Terceira Era, especificamente para o uso do exército que sitiava as cidades de Minas Tirith, em Gondor. Seu nome foi uma homenagem ao Martelo do Submundo, um grande martelo empunhado por Morgoth, o antigo mestre de Sauron e primeiro Senhor do Escuro. No livro, O Retorno do Rei diz que Grond tinha 30 metros de comprimento, grande como uma árvore da floresta, tornando-o muito maior do que qualquer outro ariete na Terra-média. Sua cabeça hedionda era moldada em aço negro, tinha o formato de um lobo voraz e possuía feitiços de destruição. Era puxado por vários animais, orcs se amontoavam em volta dele, e atrás vinham os trolls para manejá-lo. Provavelmente devido aos feitiços que compunham o ariete, as criaturas que o puxavam ocasionalmente enlouqueciam e corriam pelo campo de batalha, pisoteando e destruindo tudo ao seu redor. Ajudados pelos feitiços de destruição lançados durante sua forja em Mordor, e pelo Rei Bruxo durante as vezes que atingiu o portão, Grond abriu o formidável grande portão de Minas Tirith com apenas 3 golpes. Como se sob o efeito de algum feitiço explosivo, ele caiu aos pedaços. Houve um clarão de luz cortante e as portas se espatifaram no chão. Orcriste. Embora ser capturado e quase cozido pelos 3 trolls da montanha não tenha sido muito divertido para fora em seu grupo,
algo bom aconteceu quando eles encontraram o tesouro dos Trolls. Entre os itens mais importantes encontrados estavam as 3 espadas élficas, Glandrin, Ferroada e Orcrist, também chamada de Corta-Goblin. Goblin é a tradução para os orcs que Tolkien usou no livro O Hobbit, e é dito também no livro que orc é o nome que hobbits deram a essas criaturas. Orcrist é uma espada antiga, feita em Gondolin, uma cidade élfica escondida, que ficava em Beléria, ao norte da Terra-média. Essa espada foi forjada na Primeira Era para uso dos Altos Elfos do Oeste. Era uma espada muito famosa, pois era usada para caçar orcs e era muito temida por eles. E semelhante à Ferroada de Bilbo e à Glandrin de Gandalf, ela brilha quando orcs se aproximam. Ela foi colocada sobre o túmulo de Thorin pelo rei élfico Thranduil, e contam as canções que ela sempre brilhava no escuro se inimigos se aproximavam, de modo que a fortaleza dos anãos não podia ser tomada de surpresa. Ferroada. Ferroada pode não ser a arma mais impressionante da Terra-média, mas é uma das mais importantes. Bilbo encontra a espada no início de sua aventura em O Hobbit, no ano de 2941 da Terceira Era, e a carrega pelo resto da jornada. Na verdade, pelo padrão dos elfos ela é uma adaga, mas é do tamanho ideal para Bilbo usar como uma espada curta, e era muito fácil para ele portar. Ela era uma espada que brilhava na presença de orcs. Ela também fora feita na cidade élfica de Gondolin. Apesar das outras 2 espadas encontradas por Gandalf e Thorin na Caverna dos Trolls também brilharem quando orcs se aproximavam, Ferroada é a única descrita como tendo um brilho azul. Sua lâmina era incomum, por ter sido feita pelos elfos de Gondolin. Ela tinha a capacidade de cortar as teias das aranhas gigantes, assim como aconteceu na Floresta das Trevas, quando Bilbo a usou para derrotar a enorme aranha que o prendeu. E posteriormente foi usada por Frodo e Sam contra Shelob em Cirith Ungol. Matar a grande aranha deu a Bilbo uma sensação muito diferente. Ele se sentia feroz e ousado, pois matar a aranha sozinho, no escuro, sem a ajuda do mago ou dos anãos, e após atingir a aranha na Floresta das Trevas, ele dá à espada o nome de Ferroada. Bilbo dá a espada para Frodo antes dele deixar Valfenda com a sociedade em sua missão para destruir o Anel, e ela se torna uma arma essencial para Frodo e Sam, com sua habilidade de brilhar quando os orcs estão por perto sendo um recurso muito útil durante todo o percurso dos hobbits. Quando Frodo fica paralisado por Shelob, Sam usou a lâmina para afastar a aranha gigante, salvando sua vida. Faca de Morgul. Não se sabe quando a faca foi criada, mas era conhecida por ser usada pelo Rei Bruxo no final da Terceira Era. É descrita no livro A Sociedade do Anel como sendo uma faca comprida e fina, que emitia um brilho frio. O objetivo da lâmina quando atinge seu alvo é quebrar e deixar fragmentos no corpo atingido. A lâmina que sobra da faca derrete e some como fumaça no ar, sobrando apenas o cabo da faca. Gandalf diz a Frodo que os fragmentos que ficam no ferimento continuam a agir como se a faca tivesse injetado um veneno, pois esses fragmentos buscam atingir o coração, e se isso acontecer, a vítima se transforma em espectro, assim como os Nazgûl, porém mais fracos e sob o domínio de Sauron. Elrond, por ser um mestre das curas, conseguiu retirar todos os fragmentos após 17 dias desde que Frodo fora atingido, pois um último estilhaço estava muito fundo e estava afundando cada vez mais. Frodo foi muito forte por ter aguentado tanto tempo com esse fragmento em seu corpo, coisa que muitos guerreiros fortes teriam se transformado em espectros rapidamente. Apesar de Frodo ter sido curado, todo aniversário desse sofrimento, um aniversário que com certeza Frodo não compra bolo para cantar parabéns, ele fica gravemente doente. Inclusive, Frodo também adoece no aniversário de seu envenenamento por Laracna. E esses dois são os principais motivos por Frodo ter decidido ir para as Terras Imortais. Não se sabe se havia mais de uma faca de Morgul, já que apenas a usada pelo Rei Bruxo é mencionada nas obras de Tolkien. Porém, durante a conversa de Gandalf com Frodo em Valfenda, dá-se a entender que outras existiam sim, e que aparentemente isso já acontecera antes. Gandalf assim diz a Frodo: tentaram perfurar seu coração com uma faca de Morgul, que permanece no ferimento. Se tivessem conseguido, você teria ficado como eles, apenas mais fraco e sob o seu comando. Teria se transformado num espectro sob o domínio do Senhor do Escuro. Como podem ver, essa é uma faca de Morgul e não a faca de Morgul. E como ela derrete após seu uso, outras devem existir, até porque Aragorn, Elrond e Gandalf parecem conhecer a faca e o que ela causa à vítima atingida por ela. Arco de Galadrim. Como muitos elfos, Legolas é um arqueiro habilidoso, raramente erra seu alvo, e suas habilidades de arco e flecha são inestimáveis durante as muitas batalhas contra as forças de Sauron. Quando a sociedade deixa Valfenda, ele carrega seu próprio arco e flechas, trazidos com ele da Floresta das Trevas. Quando a sociedade passa por Lothlórien, Galadriel dá a cada um deles um presente para ajudá-los em sua missão. Ela dá a Legolas um arco, acompanhado de um feixe de flechas,
semelhante aos usados pelos Galadriel, elfos silvestres, um arco mais comprido e robusto que os outros arcos, e sua corda era feita de fios de cabelo élfico. Um arco mais forte e preciso do que o dele, é um arco mortal e poderoso, e com esse arco foi possível abater um Mumak nos campos de Pelennor, e uma besta alada que sobrevoava a sociedade enquanto eles estavam acampados na margem oeste do grande rio Anduin, Glandrin. Como as outras lâminas encontradas na Caverna dos Trolls, Glandrin é também de origem élfica, e foi forjada para Turgon, o rei élfico de Gondolin durante a Primeira Era. Seu nome significava martelo do inimigo. A espada se torna uma companheira inestimável para o mago, e ele a carrega pelo resto de seu tempo na Terra-média, fazendo bom uso dela em muitas batalhas. Pouco depois de reivindicá-la, Gandalf usou sua nova espada para matar o grande Goblin e mais tarde a carregaria durante a Batalha dos 5 Exércitos. Porém, a luta mais importante de Glandrin foi no duelo entre Gandalf e o Balrog nas Minas de Moria, quando a lâmina élfica provou ser forte o suficiente para derrotar o antigo demônio. Andúril. Após o conselho de Elrond e a formação da Sociedade do Anel, os fragmentos de Narsil, a espada do rei Elendil, a que cortou o anel da mão de Sauron, foi restaurada pelos ferreiros élficos de Valfenda, e na lâmina foi inscrito o desenho de 7 estrelas, colocadas entre a lua crescente e o sol raiado. Em volta das estrelas foram escritas várias runas, pois Aragorn ia guerrear em Mordor. A espada ficou muito brilhante depois de restaurada. Nela, a luz do sol reluzia vermelha, e a luz da lua brilhava fria, e ela era extremamente resistente e afiada. Aragorn lhe deu um novo nome, chamou-a de Andúril, Chama do Oeste. Em Lothlórien, Celeborn e Galadriel deram de presente a ele uma bainha sob medida para sua espada. Era coberta por uma gravura de flores e folhas feita em ouro e prata e trazia inscrito, em runas élficas, o nome de Andúril e a linhagem da espada. Galadriel, quando entregou a ele o presente, disse que a lâmina que for retirada da bainha não será manchada ou quebrada, mesmo na derrota, e isso deixou a espada ainda mais poderosa. Comente qual arma você gostou mais e a que você gostaria de ter se estivesse na Terra-média. Deixe um like para esse vídeo, isso é importante e me incentiva muito, pois o retorno que tenho de vocês é essencial para que eu continue a produzir bons vídeos. Ative as notificações e compartilhe com um amigo que gosta desse universo criado por Tolkien. Muito obrigado por sua audiência, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.